Ora, meus senhores, quinta-feira, à altura falamos aqui um bocadinho de basquetebol, temos muita coisa para falar, até porque este é o último episódio do Afunda com fase regular. A próxima vez que falarmos já não vai haver fase regular, já vamos estar em modo play-in e depois play-off, e portanto fica toda uma nostalgia para este episódio, não é, Chico? Estás com uma camisola de Boa Vista por alguma razão específica? A razão, na verdade, é bastante simples. É que nós, cá na redação de Lisboa, todas as quintas-feiras é o nosso Shirt Day. Então trazemos sempre uma camisola das nossas coleções privadas. Eu hoje calhou ser de Boa Vista porque estou a alimentar a crença que eles vão fazer um final de campeonato espetacular. É o Alex que eu estou a ouvir aí ao fundo? Não. Não é ninguém que tu possas mandar estar calado, pá, não? Estás na SIC, não é? Exato. Podia ser tipo no Luz e tu dizias para ele estar calado. Ora bem, meus senhores, temos muita coisa para falar porque estes últimos 2 dias, 2 dias, foram impressionantes a nível de situações. Chico, se calhar começamos com o momento mais insólito, ou pelo menos mais inesperado, que é o despedimento. Quando desativas o som, eu não te ouço. Não ouço nada. O Chico mandou-me aqui uma mensagem. É só para termos menos ruído de fundo quando eu não estivesse a intervir. Está bem, agradeço-te. Não, mas o momento mais insólito, ou pelo menos inesperado, o despedimento de Michael Malone, ou Mike Malone, que de uma forma inacreditável, igualando o recorde do treinador despedido mais tarde numa fase regular, foi despedido na altura há 5 dias do fecho da fase regular, e caso os Nuggets entrem direto a uma semana e meia do playoff, caso tenham que ir a play-in, a uma semana do play-in. Chico, antes de mais, já vamos aqui falar de algumas razões, até porque não é propriamente um segredo que as coisas não estavam bem em Denver, mas antes de mais o choque, não é? Eu, por exemplo, tinha ido jogar futebol aqui com a malta, e quando chego do futebol olho e vejo a primeira coisa que eu vi foi o despedimento do Calvin Booth, e pensei, olha, Michael Malone ganhou o braço de ferro com o Calvin Booth, e depois é que percebi que não, que foram os dois despedidos. O choque de ter acontecido uma semana do playoff, não é? 5 dias do fim da fase regular, quando eles estão na luta para chegar ao terceiro lugar. Sim, acho que o timing foi o que me chocou, tal como a ti, mais, porque uma equipa que tem as suas ambições, de resto, no momento em que o treinador é despedido, estavam em terceiro, quarto. Estavam em quarto, ou seja, entre aspas, facilmente davam ali um salto para segundo lugar, porque a luta estava aguerrida, mesmo que a equipa tenha... Eles já não podiam chegar ao segundo. Eles o máximo podiam fazer ao terceiro, mas estão na luta para fugir do play-in. Pronto, é isso. Eu estava aqui com as contas erradas, mas pronto, facilmente dentro daquela confusão que está ao Oeste, chegavam ao terceiro lugar, e parecendo que não, com os recursos que foram dados nos últimos anos, e especialmente esta época, que é o que importa, um terceiro lugar em Denver, na minha ótica, seria muito positivo. É verdade que falaste aí e bem do tal braço de ferro, mas quem tem o MVP a jogar desta forma, e mesmo assim em terceiro lugar, só pode acreditar. E isto parece-me que foi assumir que não queremos saber do que acontecerá daqui para a frente, e vamos assumir que esta temporada é para esquecer. Agora, isto é um timing terrível para desistir de uma temporada. Posso estar enganado. Eu não sei. Eu não sei se isto é um desistir da temporada. Eu acho que isto é um ponto. Eu acho que é o reconhecer da parte deles que as coisas estavam muito mal. Há aqui uma série de coisas que nós às vezes mencionamos, ou às vezes podemos não mencionar ao longo de uma temporada que é longa e tem muita coisa a acontecer. Por exemplo, para quem possa não estar tão por dentro, normalmente as equipas da NBA têm os seus training camps, vamos imaginar, começam a 15 de setembro. Por norma, todas as equipas fazem isto. Muitas vezes organizado por jogadores, ou às vezes até por próprios treinadores ou pela equipa. Todos vão mais cedo para a determinada cidade e fazem tipo uma espécie de pré-training camp. Às vezes com basquetebol, ou às vezes com atividades extra-basquetebol. Por exemplo, em Denver isso não aconteceu no último ano. Em Denver os jogadores só foram para Denver no dia de começar o training camp. Portanto, não houve isso. E segundo reportes que todo o ano foram avançados, o clima na equipa era absolutamente desastroso.
E havia, e por isso é que eu falei da questão do braço de ferro, havia um braço de ferro enorme entre Calvin Booth e Michael Malone. E normalmente isto acontece nas equipas, não é? Normalmente há divergências de opiniões entre os executivos e os jogadores ou os treinadores, mas naquele caso, segundo se conta, a coisa estava tão extremada que era do género: ou estás comigo, Michael Malone, ou Calvin Booth, ou estás contra mim, estando na outra facção. Ora, isto dentro de uma equipa, segundo se diz, o clima era absolutamente dramático. E portanto eu acho que, mais do que seja desistir da época, eu acho que quem tem Nikola Jokic não pode desistir, porque ele sozinho pode te levar até lá acima, não é? É mais do género: opá, isto está absolutamente caótico, já ninguém se pode ver à frente, pá, vamos aqui fazer qualquer coisa e logo se vê. Percebo, mas certamente estava caótico o suficiente há um mês para terem esta decisão, Claro. Porque é 10 dias do play-in, play-off, o que quer que aconteça, porque lá está, eles ainda podem ir para o play-in, e acho que isso seria mesmo uma queda estrondosa, tendo em conta o quão bem se aguentaram face aos recursos. E eu enfatizo novamente os recursos, porque há que dizer que Denver, depois do título, fez um desinvestimento que nós já comentámos no passado e que a mim sempre me fez uma certa comichão. Eu acredito que seja difícil atrair talento da free agency para Denver, porque não é propriamente o estado mais atraente para os jogadores quererem ir, mas ao mesmo tempo também há de ser um bom aperitivo jogar com o melhor jogador do mundo. Portanto, eles foram perdendo jogadores ano após ano e a equipa foi ficando pior, e também se calhar por isso é que vimos o Jokic a fazer cada vez números mais impressionantes e a subir as suas médias em tudo e mais alguma coisa e a melhorar em tudo e mais alguma coisa. Mas não era sustentável uma equipa ser competitiva com este desinvestimento. E isto tudo é a tal bola de neve que nós habitualmente falamos no desporto. Parece que explodiu agora, isto podia ter explodido a qualquer momento face a esse desinvestimento e tomada de decisões, ou escassez de decisões às vezes. Sim, que ali aconteceu. Já havia rumores de que se Denver não saísse cedo do playoff, Michael Malone podia ter seu lugar em risco. E havia... Mas aí, lá está, uma coisa seria falhar o objetivo da época. Aqui não estão a falhar. Sim, eu sei, mas a questão aqui é que a saída dos dois, e já houve algumas referências a isto. Eu acho que foi o dono da equipa, que curiosamente até estava a ler aqui uma notificação que ele vai, Josh Kroenke vai assumir a presidência de forma, vai no fundo ser o GM de forma provisória. Eu acho que foi o braço de ferro estava a escalar de tal forma que o dono da equipa disse: pá, eu não quero nenhum de vocês aqui. Foi do género limpar a casa. Podia ter feito isso no verão? Podia. Se tivesse despedido só o GM, se calhar não estávamos a falar tanto disto. Mas ele decidiu despedir os dois, porque os dois, devido a não conseguirem adaptar-se um ao outro, estavam a prejudicar a equipa. E porquê é que eles não estavam a conseguir adaptar? Por duas razões. Ou vá, por uma razão que depois era uma árvore para outras razões, que é Michael Malone sempre quis trabalhar com jogadores mais veteranos. Basta ver que Russell Westbrook, Jeff Green no ano passado, KCP, o próprio DeAndre Jordan, o próprio Dario Saric, todos jogadores que Michael Malone vai dando minutos, vai dando oportunidades. E Calvin Booth queria que ele jogasse com Zeke Nagy, Christian Brown, Jalen Pickett, esta malta. Ora, Michael Malone é quem escolhe as escalações e não o estava a fazer. E, portanto, a única forma que Calvin Booth tinha para o obrigar é retirar os jogadores. Portanto, a partir do momento em que tu não tens Caldwell Pope, não podes pôr a jogar Caldwell Pope, tens de pôr a jogar alguém, Christian Brown, que até estava, aliás, é um dos possíveis nomes para Most Improved. O problema é que isto depois, ao longo dos anos, vai gerando cisões. E há um outro problema, que é, não foi Calvin Booth que contratou Michael Malone. Calvin Booth herdou o cargo de GM dos Denver Nuggets, porque os Nuggets são uma equipa tradicionalmente forreta a pagar a executivos, e o Tim Connelly recebeu uma proposta melhor para ir para Minnesota. Os Nuggets não lhe quiseram igualar a proposta, ele foi para Minnesota, os Nuggets não quiseram ir ao mercado e promoveram o adjunto, digamos assim, ou o segundo
a primeiro. E, portanto, logo por aí, a autoridade de Calvin Booth perante Michael Malone não era a melhor. E, portanto, não foi ele que o contratou, não havia aquela relação de confiança. Em relação às saídas, muitas pessoas falaram da saída do Bruce Brown. Ora, a saída do Bruce Brown era inevitável. Fosse Calvin Booth, fosse Tim Connelly, estivessem os Nuggets dispostos a pagar 70 milhões, eles simplesmente não podiam. Porque o Bruce Brown estava num determinado tipo de contrato, os Nuggets só lhe podiam oferecer X, e chegaram os Indiana Pacers e ofereceram 20 vezes mais. Tanto é que depois utilizaram na troca do Siakam. A única decisão de desinvestimento mesmo brutal foi a não renovação, e nem sequer, aparentemente nem sequer estenderam proposta ao Caldwell Pope. A questão é que, e aqui eu vou ter que tomar o lado do Calvin Booth, o Caldwell Pope está a fazer uma péssima temporada em Orlando, e o Christian Brown, não tendo a mesma qualidade defensiva, nomeadamente navegar bloqueios e não sei o quê, até está, acho que não é por aí, obviamente depois não há suplente, mas nesse sentido do pagar, acabaram por tomar, na minha opinião, a decisão certa. Eu acho que a guerra estava tão grande, Chico, que os donos da equipa começaram a sentir que a própria equipa, os jogadores, estavam a ficar ali quase que numa posição desconfortável entre os dois, e decidiram, pá, vamos limpar a casa e vamos ver o que é que acontece. Até pode ser que eles ganharam agora, estavam numa série de 4 derrotas seguidas, ganharam ontem, só dependem deles para garantir o terceiro lugar, acho eu. Estão todos empatados ainda, o terceiro não, o quarto, os Lakers só dependem deles para ser terceiros. Portanto, vamos ver. Não, obviamente perder o treinador a uma semana do playoff não é... Eu fico sempre muito curioso nestes casos, porque o Michael Malone foi o treinador do Jokic. Eles basicamente conviveram em Denver. O Jokic nunca teve nenhum. Exatamente. E nós sabemos que, direta e indiretamente, as grandes superestrelas da liga e das equipas têm sempre uma certa mão, nem que seja opinativa, nestes grandes moves, pelo menos a nível de treinadores, normalmente. E eu fiquei muito curioso com esse aspecto, porque eu pensei, não, o Jokic e o Michael Malone, com tantos anos juntos e de sucesso, têm que ter uma boa relação, senão um deles já teria saído. E eu fiquei muito pensativo com esse ponto de o Jokic aceitou de bom grado esta situação, tanto que pouco depois surgiram logo possíveis rumores de que o Jokic estaria descontente em Denver. Mas isso não vou já acender essa fogueira, porque é o habitual neste tipo de situações, e um dos casos até era a falar que os Lakers seriam uma das equipas interessadas. Eu vi um site que é bastante conhecido, que é o NBA Portugal. Pá, fez uma notícia, meu. Fez uma notícia, o título da notícia era assim: a troca chocante que pode levar Jokic para os Lakers. E depois, obviamente, é estúpido, nem sequer é um não assunto, mas assim, que notícia é que construíram em torno disto? E carreguei, e o primeiro parágrafo dizia: isto não vai acontecer. Mas se não vai acontecer, para que é que fizeram? Eu fico doente com isto, mano. Sim, percebo. Já me parei com alguns casos desse assim. Mas pronto, e por isso é que também acho que não vale aumentarmos para já, pelo menos, a tocar nesse possível assunto. Até porque o Jokic falou do assunto. O Jokic, no final do jogo de ontem, disse que não foi consultado, foi informado alguns momentos antes de ter sido público. Foi informado da decisão e explicaram-lhe o porquê da decisão. Aparentemente, pelo menos nas respostas que ele deu ontem, ele não se opôs, pelo menos foi a sensação que eu fiquei. Eu estive a ver a pequena entrevista dele no balneário, não fiquei com a ideia de que ele elogiou o Michael Malone e o trabalho, mas não me pareceu que estivesse oposto. Agora, claro, Chico, eu mais do que o despedimento do Michael Malone, eu se fosse o Jokic, teria dito ao dono da equipa, ok, vocês limparam a casa, e agora? E é isso que eu queria, ver contigo. E agora? Jamal Murray estava a fazer uma boa época, mas está sempre in and out. Nunca sabemos que Jamal Murray vamos ter. Michael Porter e corre o risco de não jogar agora durante uns bons tempos. Portanto, é logo uma baixa muito importante. Por muito que ele tenha as suas debilidades, encaixava bem com o Jokic, claro. E o Jokic potenciava-o muito bem.
Portanto, é uma baixa muito grande na fase decisiva. Ele ontem já estava doubtful para o jogo. Portanto, eu vou assumir que já houve aqui um upgrade, mas vamos ver, vamos continuar a analisar. Mas eu, se fosse o Jokic, era isto que eu dizia. Meus amigos, eu estou no meu prime, estou a fazer a minha melhor época de sempre, independentemente se vou ser MVP ou não. O nosso plantel está praticamente, não é praticamente, é todo, o 5 inicial está todo sob contrato, está todo, já nós não conseguimos adicionar nada em free agency. O que é que vocês querem fazer? Vai ser isto igual, mais um ano? Ou vão haver aqui situações? Era isto que eu perguntava. E situações é ir ao mercado de trocas e olhar para Jamal Murray, olhar para Aaron Gordon, olhar para Michael Porter, que não tem um grande valor no mercado de trocas, mas certamente dá para fazer alguma coisa. Eu só eu que te perguntava isto à direção. Amigos, o que é que vocês planeiam fazer? E isto acaba por estar relacionado com o que falaremos mais à frente, e por isso é que também não quero estar a desenvolver, mas isto é tudo, a NBA consegue-me surpreender quase todos os anos pela constante luta de ecos que há no seio de várias franquias. Este ano, calha que estamos a ver num curto espaço de tempo 2, 3 lutas de egos gritantes, que influenciam super estrelas, que normalmente não levam por tabela neste tipo de questões. E fiquei muito curioso, fiquei chocado com esta saída. Ainda por cima começam logo a surgir os vários dados estatísticos. O Michael Malone supostamente era o treinador desde que assumiu os Denver Nuggets com maior percentagem de vitórias. É o melhor treinador da história dos Nuggets, não há dúvida nenhuma. Isso é o melhor treinador da história dos Nuggets, mas dentro da liga, neste período de 9, 10 anos, era o treinador com maior percentagem de vitórias, ou o número de vitórias, admito, não tenho certeza absoluta qual é que era o dado, e uma pessoa fica do género, a facilidade, entre aspas, porque isto, como tu disseste bem e esclareceste bem a linha temporal, tu escorraças o teu melhor treinador da história assim. Imaginas, numa escala muito diferente, obviamente, imaginas os Spurs fazerem isto ao Popovich? Ainda por cima numa folga, o homem estava de folga, chamaram. Isso. Foi toda uma falta de classe, digamos assim. Concordo. E podia ter esperado, não é? Ou seja, o treinador que vai ficar, eu quero falar um bocadinho dele, o David Adelman, até pode fazer uma coisa inacreditável e ser campeão, mas diria que é improvável. Portanto, isto podia ter esperado 2 semanas ou 3 semanas até eles serem eliminados, mesmo que fosse na segunda ronda. Ou imagina que o Michael Malone até criava ali todo um Cuiabá e levava a equipa até ao título. E aí, não é? Percebes? Mas se fosse eliminado, independentemente de que altura é que fosse eliminado, eles diziam no final da temporada: olha, pronto, acho que chegou a altura de um novo rumo. Não sei o quê. Agora fazer aqui isto assim abre a especulação. Eu penso sempre assim, o que é mais provável? É este novo adjunto fazer uma magia do caraças e ser campeão, ou o Michael Malone ter uma last dance e ser campeão? Pois, é improvável. O dono da equipa achará que é mais provável este segundo cenário. Nós achamos que era o primeiro cenário. Mas pronto, está no mercado, vamos ver, estou curioso até para ver. Até porque o Michael Malone não é um treinador para todas as estrelas. Ele é um treinador aliás, na última conferência que ele fez, ele rasgou os jogadores de alta a baixa, a dizer que eles não veem filme, só estão preocupados com os minutos, e depois que nós, quando lhes dizemos alguma coisa, nós é que estamos a tripping e não sei o quê. Portanto, ele é um treinador muito old school, no sentido de ser agressivo e chamar à pedra. E o Jokic parece-me bastante capaz de lidar com isso. Se calhar se o meteres com o Anthony Edwards já não dá. Portanto, estou curioso para ver o novo cargo. O novo cargo do Michael Malone. E atenção, porque há aí algumas equipas que os Spurs não sabemos o que é que vai acontecer com o Greg Popovich. Os Sacramento Kings estão certamente aí à procura de treinador. Os Suns se calhar vão estar. E há outros, não é? que podem eventualmente abrir. Portanto, Michael Malone é um bom candidato. Em relação a David Adelman. David Adelman é filho de Rick Adelman. E quem é Rick Adelman? Rick Adelman é, no fundo, o pai do basquetebol como nós o conhecemos hoje, ofensivamente. Ele criou, na altura ficou conhecido como a Adelman Offense. Na altura ele fez isto em Sacramento, naquelas míticas equipas do Chris Webber, do Mike Bibby. Foi ele que criou esta ideia de os meus postes
por exemplo, Chris Webber, tem que saber fazer mais do que estar ali a ganhar ressaltos e a lutar no post com os adversários, tem que saber lançar, tem que ter bons handles, tem que conseguir criar e temos que atacar espaços, temos que não só fazer pick and roll para criar isolamentos, não, é fazer pick and roll para criar offense e criar movimento atrás dos pick and rolls. Portanto, ele foi o pai. O basquetebol como nós o temos agora, de mobilidade e de postes a lançar e postes a fazer jogadas, deve muito a Rick Adelman. O filho, segundo se diz, é também um gênio ofensivo, tanto é que Nikola Jokic já disse mais do que uma vez que os Nuggets só sobrevivem ofensivamente sem terem lançadores. Os Nuggets são sempre a equipa com menos lançadores de 3 pontos, porque têm como treinador ofensivo o Rick Adelman, o David Adelman, aliás, que conseguiu criar um ataque em torno do Jokic, que faz os Nuggets, mesmo não tendo um grande volume de 3 pontos, terem uma belíssima equipa no ataque. E, portanto, ele tem esse conhecimento. E, obviamente que é uma amostra muito curta e há sempre aquela questão de que mão é que ele teve nesta vitória, mas eles tiveram uma eficácia tremenda neste jogo agora com os Kings. Agora fica sempre a dúvida no ar de que papel é que ele teve num espaço tão curto. Sabes que pode também haver algum desgaste já de Michael Malone e agora com o novo treinador os jogadores até sentem-se mais soltos. Agora a tal chicotada que se gosta muito de falar, psicológica. A minha curiosidade é porque é que eu estava a falar do David Adelman, é se ele não vai continuar no cargo para o ano. Vamos ver o que é que vai acontecer, porque este é um treinador que há muitos anos que se fala dele como sendo o novo gênio ofensivo e um dos grandes candidatos a ter um cargo de treinador principal. Portanto, era só isto que eu queria dizer, até porque os Nuggets não são uma equipa que pague muito aos seus treinadores e aos seus executivos, portanto, estou curioso para ver como é que vai ser esta procura de treinador para a próxima temporada. Chico, e só para terminarmos o assunto Nuggets, e eu sei que é um jogador que te diz muito, não sei se reparaste, eu estava a ver a época passada, não sei se reparaste numa mudança logo do último jogo de Michael Malone para o primeiro jogo pós-Michael Malone, para além deles terem ganho. Reparaste numa mudança? Foi a diminuição de minutos de um jogador em específico. Um determinado jogador, não é? Westbrook passou de 24 minutos no último jogo 26, no último jogo de Michael Malone para 17 minutos. E brilhou, olha, 17 minutos conseguiu fazer, Chico, um 2 em 11. É assim, eu ainda há pouco tentava aqui a comentar com o Bernardo e com o David, como já os apresentei aqui no podcast, que respeito muito a carreira do Westbrook, não se soube nada adaptar à modernidade da NBA, e hoje em dia uma equipa realmente contender não vai sobreviver com o Westbrook. A jogar 25 minutos. Seja a jogar 25 minutos. Eu adoro a faísca que ele traz, e a verdade é que ele já deu vitórias aos Nuggets este ano, porque ele não deixa de ser um bom jogador, um jogador eletrizante que transforma a equipa à sua volta, muita coisa, mas não é um jogador inteligente, que ele joga esta forma, não é um jogador que se sabe adaptar aos diferentes jogos e aos diferentes adversários. Sim. E aí ele perdeu muito nos últimos anos e vai continuar a perder, porque ele já tem idade para fazer essa adaptação e não vai acontecer. Ou não o que... Pois é isso, eu acho que já não o quis fazer, ponto final. Não o soube e não o quis. O Westbrook, nós já falámos aqui imensas vezes dele, fez, atenção, ótima época, mas em momentos importantes é muito fácil às defesas jogarem contra ele. Sim. Por exemplo, no jogo com os Lakers basicamente jogaram 5 contra 4 na defesa, deixaram o Russell Westbrook e ele, como tem um excesso de confiança, cai nos engotos e pronto. E isto, quando chegarmos a playoff, independentemente com quem os Nuggets jogarem, quando o Westbrook estiver em campo, duas coisas vão acontecer. Eles vão atacá-lo na defesa e vão literalmente deixá-lo sozinho. Se ele marcar 2 triplos, eles vivem com isso. Portanto, o Westbrook foi já aqui. Depois saíram montes de rumores que o Westbrook, que a equipa sentia que havia um favorecimento ao Westbrook. Whatever. Isso depois, certamente haverá um livro sobre isso daqui a uns anos. Chico, outro momento destes últimos dias, e este já era programado, então já sabia. Havia alguma dúvida porque os Lakers jogavam uma segunda noite num back-to-back, porque jogaram até contra os teus Nuggets, onde ele até foi expulso, o Luka Doncic. Mas desculpa, os teus standard se vingaram e não descansaram as pessoas só para se vingar. E claramente. Muito bem.
Havia alguma dúvida sobre que equipa é que ia estar dos Lakers na segunda noite de um back-to-back. Os Lakers não tiveram problemas e jogaram os melhores jogadores numa noite, os melhores jogadores na outra noite. Acho que só o Rui Hachimura, que foi gerido, não jogou contra o Standard para jogar contra Dallas. Chico, nós já vimos muitos regressos no futebol, em todas as modalidades. Nunca tínhamos visto um regresso neste contexto de um jogador que queria estar ali e que foi mandado embora, basicamente, daquela forma tão pública, e depois andavam a dizer que ele era gordo e não sei o quê, tudo aquilo que nós vimos. De tudo, e já vamos analisar uma série de coisas, Chico, eu achei que o Luka Doncic, e não é por ser dos Lakers, eu achei que o Luka Doncic teve a postura perfeita. A postura perfeita, tanto tanto pré, tanto pós. Ele podia ter chegado ali e podia ter sido arrogante depois de fazer 45 pontos, podia ter não, é mais um jogo, não, pá, assumiu. E durante também uma postura de momento bonito antes, o grande homenagem no pavilhão, dos adeptos, tudo e mais alguma coisa. No jogo partiu tudo com o devido respeito. Acho que ele estava ali com um chip on the shoulder de tenho que fazer, e durante também uma grande postura. Acho que foi um momento bonito, desportivo. Depois da grande confusão que houve, um momento bonito. Exatamente, concordo plenamente. Ele estava... achei que ele se portou lindamente, ou seja, não diminuiu o momento em excessivo e não aumentou o momento em excessivo. Aceitou o amor que os adeptos lhe estavam a dar. Obviamente, como tu disseste bem, com o seu chip on the shoulder, pá, vou mostrar aqui esta malta que eu sou um dos 2, 3, 4, 5, whatever, melhores jogadores da liga, para vocês se arrependerem do que fizeram, pá, mas vou aceitar, vou chorar, vou abraçar a malta no final. Achei mesmo que depois o jogo deu na ESPN, eu por acaso estava a ver o jogo na ESPN porque era o Mike Breen, e ele depois dá uma entrevista à Alyssa Salters e diz: pá, vou sempre adorar as pessoas, mas está na altura de move on. Portanto, achei que até isso foi no momento certo. Portanto, final do jogo, ok, está na altura de vamos seguir as nossas vidas, Dallas vai seguir a sua vida. Depois, na conferência, elogiou Anthony Davis, disse que ele vai ser muito importante em Dallas. Portanto, achei que o Luka se portou perfeito, como um verdadeiro cavalheiro, e gostei de ver, porque realmente é uma situação absolutamente inesperada. Eu lembro-me, por exemplo, quando o LeBron James regressou a Cleveland pela primeira vez, quando saiu para Miami, aí havia ódio, porque ele saiu, foi ele que saiu. Aqui não, aqui havia realmente amor. O único ódio que houve, Chico, durante o jogo quase todo, Nico Harrison foi absolutamente enxovalhado. O Nico Harrison estava ali no túnel, ele normalmente está sempre ali no túnel. A quantidade de vezes que se ouvia Fire, sempre que havia lances livres, quase sempre ouvia-se o Fire Nico. Sim, e não deixa de ser curioso como nós comentámos isto há pouco tempo. Eu continuo a achar que ali ele está quase que a servir de bode expiatório. Não me cabe na cabeça outro cenário, mas de qualquer maneira não deixa de ser curioso num momento tão bonito uma atmosfera tão negativa num ponto em específico do pavilhão. Estávamos a falar há bocadinho da homenagem. Eu queria só dizer que, olha, acho que a própria franquia se portou muito bem. Podiam ter feito só ali um videozinho de 30 segundos e toca a andar. Fizeram um vídeo muito bonito, completo, com momentos bonitos também, faça a redundância, e as próprias, o próprio pormenor, que não sei se reparaste, das expressões em esloveno nos vários bancos, muito bonito. Nas t-shirts também, acho que foi muito completo. Só para finalizar de há pouco, quanto ao Nico Harrison, se ele está a ser o bode expiatório, que é um feeling que eu continuo a ter, tenho pena. Se não está a ser, pois, bem feito. Nunca saberemos. Provavelmente quando ele sair de Dallas, ele vai contar a história. Eu por acaso acho que foi posição dele, mas é um cenário, nunca vamos saber. Mas é engraçado. Eu quando estava a ver o jogo, o Gonçalo, um dos repórteres mais, estavam a perguntar se eu conseguia quantificar, se eu conseguia criar-lhe uma metáfora futebolística para o que aconteceu ontem. E eu não consegui, não te consigo, não encontro aqui nenhuma comparação, não me lembro de uma situação semelhante a estas no futebol. Portanto, não te consigo quantificar, não me lembro, não sei. E dei por mim a pensar, ainda hoje,
como é que tu tomas uma decisão destas, não é? Não quero estar a voltar a falar deste assunto, mas por Sim, é que, por exemplo, o Anthony Davis esteve bem do outro lado e a melhor fase que os Mavericks aguentaram o jogo até ao quarto período foi também muito a fazer aquele jogo interior com os seus mais postos. ou menos, olha que foi, mas não foi com ele. Eu até escrevi isso na peça. Os Lakers estão numa forma defensiva absolutamente exímia. Os Lakers fizeram ao Anthony Davis o que fizeram ao Jokic. Portanto, sempre os Lakers não têm postos para defender o Anthony Davis, porque o Jackson Hayes joga 12, 13 minutos. Como é que eles fazem? Um jogador muito mais pequeno à frente e depois um segundo jogador logo atrás na ajuda. Os Lakers defenderam assim, tanto é que o Anthony Davis faz um jogo bastante modesto, já não sei quantos pontos é que ele termina, mas vou aqui consultar num instante. O que os Lakers fizeram foi dizer ao Anthony Davis: ok, queres-nos ganhar, tens-nos ganhar com jump shots contestados. E o Anthony Davis não é esse tipo de jogador, não é? O Anthony Davis termina o jogo com 13 pontos, termina o jogo com 5 em 13, o que é um mau jogo para um jogador como o Anthony Davis. Quem estava a prejudicar os Lakers era o Gafford, especialmente, e o Lively, porque aí os Lakers não conseguem combater. Jogadores que simplesmente vão ali para baixo e vão receber alley-oops ou vão receber passos interiores. O Anthony Davis não. O Anthony Davis é um jogador que precisa de alguém para criar para ele, precisa de um base. Aliás, a visão Nico Harrison era Kyrie Irving a criar com o Anthony Davis. Não era Anthony Davis a ser o ball handler da equipe e a ter que fazer lançamentos mid-range contestados. Não era esse o plano. Mas em relação ao jogo, foi um bocadinho isso. Os Lakers defensivamente estão exímios, especialmente nestes jogos importantes. Vimos isso contra os teus Thunder, a forma como eles defenderam o Jalen e o Shea. Vimos isso contra o Jokic. Se isto é possível manter em todos os jogos de playoff, é improvável, mas vamos ver. Mas depois do outro lado, Chico, o Doncic foi incrível, uma primeira parte incrível, mas LeBron James, aquele último período do LeBron James, onde ele faz 13 pontos, assim seguidos, não é assim seguidos, mas é no início e foi numa altura em que os Mavericks estiveram quase sempre atrás e no início do quarto período passaram para a frente. E o LeBron James, é impressionante como aquele homem faz determinadas coisas. E estamos a falar talvez da equipa com o jogo interior mais forte da NBA, porque muitas vezes o LeBron James atacava o sexto e estavam lá em baixo Gafford, PJ Washington e Anthony Davis. E continua a ser impressionante a agilidade dele e a capacidade. Eu no outro dia estava a comentar aqui também na redação que tinha um feeling, porque vi o rumor e gostei da ideia, entre aspas, que ele na próxima época faria a sua farewell tour para poder ter um ano assim em grande e sair ainda num pico de forma muito, muito elevado para a idade. Mas depois vi esse certo e fiquei, ok, mas ele não está sequer perto de estar mal para se reformar. Como é que alguém se vai reformar com esta capacidade ainda? E não é só isso, a ida do Luka Doncic para lá se calhar veio adiar esses planos. Eu acho que se os Lakers mantivessem o status quo, se calhar neste momento estavam no play-in e eram eliminados na primeira ronda, provavelmente era o mais certo, como aconteceu no ano passado, porque o teto se calhar já estava atingido. E o LeBron olharia para mais um ano e dizia, pá, ok, vou estar mais um ano, ok, então vou fazer a minha farewell tour. Agora com o Luka Doncic tudo pode acontecer, não é? Porque... E não é só a questão do Luka Doncic, é o J.J. Redick ter provado a toda a gente, e certamente ao LeBron James, que não era só garganta, não. Eu sou não sei se é o melhor treinador, mas é um dos melhores treinadores em X's and O's, em ajustar planos para determinados jogos. Nós vemos muitas vezes nas fases regulares, e o Darvin a mim surpreendeu-me imenso esta transformação defensiva. Só o posso elogiar. Por exemplo, o Darvin Ham tinha muito este problema, que era, ele só mudava em casos extremos. Portanto, os Lakers só mudaram a defesa ao Jokic quando realmente já estavam completamente perdidos, a levar 2-0, só aí. O J.J. Redick não. O J.J. Redick muda de segunda para terça, de terça para quarta, e isso agrada muito aos jogadores. Agora, também desgasta, não é? Porque nós vemos a forma como os Lakers defendem, é desgastante. Só de ver um gajo fica, porra, como é que eles... Porque é double teams, é close-outs, é traps, é negar bola pela parte da frente do bloqueio, pronto, e vamos ver, agora em playoff, a não haver back-to-backs, se eles conseguirem manter este nível, são uma ameaça. É isso, falaremos disto mais afincadamente no nosso próximo episódio, mas eu tinha esta curiosidade. Com o que tens visto ainda por cima nesta fase final da época em que ganharam aos Thunder, forte e feio, ganharam a vários contenders e têm-se mostrado, e tu comentaste isto brevemente com o Ricardo, qual é que achas que é o teto dos teus Lakers? Chico, se os Lakers eliminarem os teus Thunder na final de conferência, eu não fico chocado.
Ou seja, são uma ameaça, não são favoritos, na minha opinião. Acho que se eu tivesse que fazer uma hierarquia, os teus standards estavam favoritos e com um avanço significativo de todas as outras equipas, desde os Rockets aos... Vamos ver quem é que vai estar depois no playoff, que ainda não sabemos, mas desde os Rockets aos Minnesota Timberwolves, acho que os Lakers são quem está... Se eu tivesse que dividir... portanto, 50% de hipóteses para os standards estarem na final da conferência. Ok. Se eu tivesse que dividir os outros 50% por essas equipas todas, eu dividiria todos por igual e talvez desse mais 1% aos Lakers em relação aos outros, só porque ter um treinador que me está realmente a convencer completamente e ter LeBron James e Luka Doncic dá-me mais 1% que todas as outras equipas. Todas as outras equipas têm falhas, tal como os Lakers, que eu consigo dizer, olha, os Lakers podem explorar isto. Mas também consigo dizer que olho para os Rockets e digo, os Rockets fisicamente podem prejudicar muito os Lakers. Ou seja... Sim, eu acho que vão ser uns playoffs, especialmente no Oeste, absolutamente brutais, onde todas as eliminatórias vão ter uma emoção tremenda. E isso tu disseste, eu concordo plenamente, porque eu vejo o Standard ganhar toda a gente, mas também vejo 2 ou 3 equipas a surpreender facilmente, entre aspas, o Standard. Por Chico, isso, e até te digo mais, tu estavas a falar dos playoffs, eu acho que o play-in já vai ser inacreditável. Se acabasse agora, Chico, se acabasse agora, e podemos saltar agora aqui para os standings para terminarmos, se acabasse agora, portanto, tínhamos, esta está definida, só falta saber se será em Dallas ou em Sacramento, provavelmente será em Sacramento. Teríamos Sacramento-Dallas, ok. Mas se acabasse agora, teríamos Golden State-Minnesota. Sim. Isto é... Chico, isto era uma série de playoff que eu comia fácil. Num jogo... Eu estou a rezar para que Minnesota perca no play-in, porque é daquelas equipas que eu tenho algum receio para os meus standards, para ser o mais honesto, para ser o mais honesto possível. Eu, por acaso, concordo. Acho que os teus standards, o melhor matchup, eu acho que Memphis poderia ser o melhor matchup para todas as equipas. Diria que deste grupo todo é aquela equipa que, porque mudou de treinador, porque há aqui algumas coisas que não estão a correr bem. Não conseguiram ter estabilidade a época toda com lesões, com tudo e mais alguma coisa. Também. Era a equipa que eu acho que todos querem apanhar, mas só uma é que vai apanhar. E atenção, eles estão numa ótima fase desde que despediram o treinador. Estão com 3 vitórias seguidas. É verdade que o calendário não é... aliás, eles têm um calendário final incrível, Chico. Eu nem tinha noção disto. Portanto, eles têm 3 vitórias seguidas com Miami, Detroit e Charlotte. Portanto, ok. E ainda por cima acho que Detroit não tinha o Cade Cunningham. Vou já confirmar. Sim, mas agora os últimos 3 jogos são terríveis. Minnesota, Denver e Dallas. Isto é incrível. Este final é terrível. Por isso é que o Oeste está mesmo espetacular. Eu acho que nós estamos agora vamos fazer agora uma pequena previsão, entre aspas, / ver o que é que falta decidir. No Oeste tudo pode acontecer praticamente. Enquanto que o Oeste já temos definido tudo, salvo certas posições, mas já sabemos quem vai ao playoff e quem vai ao play-in. No Oeste, neste momento, o que é que os Timberwolves que estão em 8º poderiam chegar a terceiro, a terceiro, sim, ainda podem chegar a terceiro, mas realisticamente quarto, sim. Chegariam a quarto. Chico, vamos aqui ao Oeste. No Oeste já sabemos quem é primeiro, já sabemos quem é segundo. Eu acho que já sabemos quem é terceiro. Concordo. Acho eu, não tenho a certeza se matematicamente por causa do confronto direto. Matematicamente não, mas eu acho que ficará definido muito brevemente. Eu fiz uma peça sobre isso, agora não tenho aqui bem na minha cabeça as contas, mas já sabemos quem é terceiro, que será Nova York, já sabemos quem é quarto, Indiana. Temos dúvidas sobre quem será quinto ou sexto, porque apesar de Milwaukee ter 2 jogos de vantagem, Chico, sabes com quem é que são os 2 últimos jogos de Milwaukee? Agora assim de cabeça, são os 2 contra Detroit. Eles jogam na sexta e no domingo, e as 2 equipas... E Milwaukee está a tremer muito nesta fase, entre ausências e alguma... Está a contar... Para já fizeram uma recuperação contra Minnesota. Eu fui ver o último período. Eles ganharam o último período, Chico, por 40-13. Eu estava a assistir outro jogo e estava a acompanhar e pensei, bem, este está fechado. E depois foi o que aconteceu. Pronto, eles estão a contar com um Giannis. O Giannis vai chegar ao playoff no pico da temporada. Vamos ver se chega para eles ganharem. Não sabemos se não vai chegar no pico de probabilidade de se lesionar. Vamos ver. Assim, não se espero que não. Nem eu. E não vamos assumir que não. Mas jogam 2 vezes.
Portanto, ainda podem mudar. Se Detroit ganhar os 2 jogos, passa os Bucks. Mas pronto, é a dúvida sobre se serão quintos ou sextos. Depois já sabemos quem é sétimo. Orlando Magic vão ser sétimos, se não estou em erro. Acho que eles têm vantagem com o Atlanta. Depois há aqui algumas dúvidas sobre quem é que será oitavo ou nono, que é importante, naturalmente, porque se fores nono só tens um jogo play-in, tens de ganhar um jogo play-in. Se fores oitavo podes perder um jogo play-in e depois ganhar. Mas e depois Miami, em princípio, será décimo. Portanto, aqui está definido. Do lado do oeste, o primeiro lugar está definido, o segundo lugar está definido. O terceiro lugar não está definido, mas está muito, muito inclinado. Os Lakers precisam apenas de ganhar um dos jogos. Têm um jogo contra Houston na sexta e depois no domingo jogam contra os já eliminados Blazers. Basta ganhar um destes jogos e até podem nem precisar, porque os Lakers têm os tiebreakers com todas as equipas que estão abaixo, todas. Portanto, se os Lakers ficarem empatados, seja só com uma ou com várias, os Lakers têm sempre vantagem. Portanto, está quase definido. Depois, a partir daqui, Clippers, Nuggets, Grizzlies, Warriors, Timberwolves, que te falei aqui de 5 equipas. Estas 5 equipas vão, de alguma forma, ordenar-se em quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Os Clippers hoje são quarto. Amanhã não sei se jogam hoje, mas sexta-feira podem chegar ao dia de descanso, porque sábado não há jogos, e serem oitavos. Exato, exatamente. E há muitos confrontos diretos aqui. E eu neste momento não te consigo dizer qual é que era o matchup que eu queria ali no quarto, quinto e no terceiro, sexto, porque comparava muitos deles. Adorava, por exemplo, que não vai acontecer porque eu concordo contigo que o terceiro lugar está praticamente garantido para os seus Lakers, mas adorava uma série logo a abrir entre a Derby de LA. Acho que seria uma forma incrível logo de vender. É uma possibilidade. Lakers e Clippers. Sim, os Clippers podem baixar. Eu estou claro, aqui a falar como podem ficar em sexto. Os Lakers e Clippers que se colocaram numa trajetória de confronto quando os Lakers vão buscar o Anthony Davis e os Clippers vão buscar o Kawhi Leonard e o Paul George. Podem até defrontar-se agora pela primeira vez em playoff desde esta geração, e já não há nem Paul George de um lado nem Anthony Davis, mas há LeBron James e há Kawhi, que está a fazer um final de época brutal. Paul George, que só um breve layup, como nós dizemos, que no outro dia, não sei se viste os comentários do Harden, que lhe perguntaram qual é que era a diferença entre a equipa deste ano e a equipa do ano passado, e ele disse, este ano os jogadores querem muito mais. Mandou assim, não foi, a expressão não foi 100% assim, mas a ideia foi esta. E eu fiquei logo, aquilo não ficou caldo claro muito... O Paul George esteve o ano todo preocupado com o contrato, né? Toda a gente sabe disso. E o Paul George é um jogador que, naturalmente, é melhor do que os Derek Jones e os Chris Dunns e não sei o quê, mas por ser melhor também tenta mais coisas e quer mais coisas do jogo. E aqui estamos a falar... Eu acho que esta equipa dos Clippers, que é um caso brutal, e a forma como eles... e vamos falar... Um dos episódios que vamos ter para a próxima semana é prémios, e há aqui... jogadores que eu vou falar para ganhar prémios e para estar em equipas, mas eu não quero adiantar. Tyronn Lue não vai ser treinador do ano, mas Chico, merece uma menção, porque esta equipa que o Kawhi jogou 30 jogos, ou 31 ou 32 jogos, eles terem sido sempre uma equipa de topo defensivo, que tiveram até momentos muito bons ofensivos, e estão com uma boa possibilidade de terminar em quarto lugar, só dependem deles para ser quartos. Acho que era um trabalho brutal. Eu adorava, confesso, se eu tivesse que, para fecharmos, assim, os matchups que eu mais gostava, adorava ver Oklahoma, Minnesota. Acho que seria um matchup brutal. Eu não adorava. Eu sei que não. Eu sei que não. Eu acho que os Thunder se mexeram bem, e em parte foi quase que para fazer matchup precisamente com Minnesota, mas ainda não é nada garantido de todo. Vamos ver. Adorava ver Lakers Warriors, adorava ver. Acho que era uma série brutal. Sem dúvida. Acho que a NBA ia espremer ao máximo um último, que pode não ser o último, mas que eles iam vender como um possível last dance de LeBron James e Stephen Curry, que durante 10 anos andaram aí a degladiar-se em vários contextos. Adorava ver Clippers Nuggets, acho que seria uma série brutal, porque a defesa dos Nuggets, a defesa dos Clippers seria testada, Zubac, seria muito interessante, e portanto depois estou aqui a colocar fora da equação os Rockets e os Grizzlies. Gostava que fosse essa série
por uma questão atlética. Acho que as duas equipas têm muito atleticismo, Jaren Jackson e Ja Morant, e do outro lado aqueles Amen Thompsons e os Jalen Green. Isso seria uma série espetacular em termos de... Podia ser uma série espetacular. Ia ser jogada a 100 horas. Eu só não estou com tanta pica para essa porque eu acho que os Rockets matavam os Grizzlies, porque os Grizzlies têm tantas dificuldades ofensivas em ataque planeado que jogar contra aquela defesa dos Rockets era uma cena. Sim, o Ja Morant ia estar todo roto, o Jaren Jackson ia ter que estar em todo o lado, ao também tempo, seria muito, muito difícil. Percebo. O que não deixa de ser... Os Grizzlies é um caso, só para terminar também, que me dá sempre alguma pena, porque com tão pouco, entre muitas aspas, com tanto talento, mas tão jovem, fizeram tanto no passado, e bastou ali umas certas mexidas, umas certas lesões, uns certos problemas... Problemas que eles não controlaram e o projeto descambou. Ainda vai obviamente a tempo, porque é uma equipa ainda muito jovem, e espero por um lado que dê essa volta de novo para o topo, mas eu estava à espera que fossem os Grizzlies agora a batalhar com o Thunder durante muitos anos na liga. De momento não vejo isso. A questão dos Grizzlies é muito interessante, porque nós não é descartamos, mas quase que falamos pouco porque eles têm tantas lesões que é quase difícil. Eu, por exemplo, é isso, quando nós falamos aqui de uma equipa, eu gosto de ver pelo menos 2, 3, 4 jogos dessa equipa para tirar aqui algumas ideias, como é que eles defendem, como é que eles atacam, tirar números e eu nunca consigo arranjar uma sequência de jogos dos Grizzlies onde eu consiga dizer, olha, vou ver estes jogos desta semana, porque não joga o Ja Morant, depois não joga o Desmond Bane, ou seja, é difícil. Portanto, nós quase que passamos ao lado dos Grizzlies, mas estamos a falar de uma equipa, Chico, que o seu Big Three, e é um ótimo Big Three, que tem, obviamente, deficiências, mas também tem virtudes. Ja Morant, 25 anos, Desmond Bane, 26 anos, Jaren Jackson, 25 anos. Ou seja, ainda há aqui 10 anos disto, portanto... Sim, é uma equipa que com 2, 3 moves e saúde, que acho que é o mais importante, e encontrar volta para outras lutas. E depois não é só isso, é que o facto de eles terem tido tantas lesões fez com que eles aumentassem o valor, o stock de vários jogadores. Gigi Jackson, Vince Williams, Scottie Pippen Jr., Santi Aldama, ou seja, são jogadores que, se eles os meterem no mercado, que eram perfeitamente desconhecidos, por exemplo, o Scottie Pippen era um jogador que passou pelos Lakers como two-way e andou por aí a saltitar, é um jogador que hoje alguma equipa pode olhar para ele e dizer, olha, não é um mau backup, não é um mau jogador para termos aqui como suplente o nosso base principal. Portanto, eles certamente se vão mexer, portanto vamos ver o que é que vai acontecer. Não vale a pena estarmos aqui a fazer muitas contas, Chico, porque tudo pode mudar. Hoje, por exemplo, nós estamos a gravar na quinta-feira, hoje temos Memphis-Minnesota. É um jogo absolutamente decisivo para as duas equipas. Provavelmente quem perder este jogo, se bem que Memphis e Minnesota ainda têm os dois 79 jogos, mas provavelmente quem perder dá aqui um passo atrás, quem ganhar dá um passo em frente. Muita coisa ainda pode acontecer. Eu acho que só para terminarmos, só aqui os jogos que ainda vão mexer muito no Oeste. Deixa-me só vir aqui. Portanto, temos esse jogo, que é hoje, Memphis a jogar contra Minnesota. Acho que joguei em Memphis, se não estou em erro. Exatamente, joguei em Memphis. Depois, e tendo em conta que já só há jogos hoje, quinta, sexta e no domingo. Domingo jogam todas as equipas. Portanto, na sexta-feira, Chico, temos Nuggets Grizzlies. Portanto, logo aí, mais uma série de contas que ainda vamos ter. E depois, no último dia, temos... E nesse mesmo dia temos menos relevante, mas também relevante, o Kings Clippers, por exemplo. Exatamente, por exemplo, também. E depois temos, no último dia, Golden State, LA Clippers e Memphis Dallas. Portanto, ainda há muita coisa por decidir. Os Lakers vão jogar com os Rockets e depois terminam com os Blazers. Eu vou assumir que os Lakers vão ganhar pelo menos um destes jogos e fecham o terceiro lugar. Até era bom podermos ganhar já na sexta para depois no domingo darmos total descanso, se bem que agora com esta questão do play-in as equipas vão ter todas uma semana, porque se não estou em erro o último jogo da fase regular é no domingo e eu acho que o primeiro jogo no playoff, se não estou em erro, é no sábado. Portanto vão ter quase todas as equipas uma semana para descansar, o que é ótimo. Chicão, e nós vamos embora, voltaremos na segunda-feira num episódio especial.
Vamos fazer na segunda-feira o nosso lançamento dos playoffs e play-in, e depois vamos gravar esse episódio também na segunda. O nosso episódio da próxima quinta será os nossos prémios individuais e coletivos, porque vamos basicamente fazer todos os prémios, basicamente com o mesmo formato de todas as equipas. Eu já tenho os meus, deixei só aqui em aberto algumas coisas na terceira equipa da All-NBA para estes últimos dias, mas já tenho os meus, tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 páginas de argumentos, e portanto vai ser uma boa discussão para os prémios e para... Há aqui pelo menos 2 que vocês vão ficar surpreendidos com os prémios que eu vou dar. Pronto, ele vai dar o Defensive Player aos Zubates. Não vou comentar. Há 2 que vocês vão ficar surpreendidos. Eu já lancei o rumor, agora os nossos ouvintes vão ficar do género: temos que ir ouvir o próximo. Tem obrigatoriamente que ouvir. Não, isso tem. Tem obrigatoriamente que ouvir. E o Ricardo, aliás, vocês veem os 2 cá, temos aí uma série de coisas programadas para fazer. Bem, Chicão, vamos embora. Só para fechar, dizer que tu ontem fizeste antes, portanto, eu já te dei os parabéns, mas agora dou-te em versão áudio / vídeo. Um grande abraço de parabéns, espero que tiveste folga. Tive folga. Claro, folguinha. Troquei a folguinha, não parei quieto. É daqueles aniversários que tu ficas do género, mais valia não fazer anos, porque era para não estar tão cansado, mas sim. Tem de ser. Eu até acho que a nossa empresa devia dar. Eu já estive em várias empresas e elas davam um dia de aniversário, a nossa não dá. Eu acho que tu devias acabar de gravar e ir agora gritar isso aí para o chefe. Chico, eu vou fazer 9 anos no 00. Eu diria que estou há 9 anos a pedir isso. Eu vou-me juntar às vozes. Sabes, pronto, eu tenho... já estou aqui há 9 anos e já conheço o Luís há muitos anos e o Pedro e o Marcos, portanto tenho uma relação mais próxima deles, estou-lhes sempre a dizer isso, que é uma vergonha. Mas pronto, é o que é. Bem, malta, Só para finalizar essa ideia, desculpa interromper o teu fez, é que só não é ótimo para certas pessoas. Por exemplo, a minha mulher faz anos num feriado, que é 15 de agosto, então nunca usufrui dessa possibilidade, embora a empresa dela tenha essa possibilidade. A empresa SIC Total, lá a empresa ou só o Expresso? Pelo menos o Expresso sei que tem. Okay. E, por exemplo, no caso dela, como ela já está de folga por ser feriado, não ganha propriamente uma folga extra. A vida também não pode... Nasceu no verão, não é como eu que nasci no inverno, toda uma tristeza. A culpa é dos pais que escolheram o dia de anos dela, de nascimento dela. Ou que 9 meses antes... Neste caso foi mesmo eles que escolheram. Eles escolheram. Eles tiveram que fazer aquelas coisas de emoção do parto e não sei o que. Escolheram para o dia 15, não podiam ter esperado até à 00:01. É aquelas pancas de pais que acham que é fixe pôr o filho a nascer num feriado. Dia 15 é o quê? É o dia dos imigrantes, não é? Ui, olha, eu sou terrível com feriado. É o dia Assunção da Nossa Senhora. E ainda por cima, Deus do céu. É daqueles feriados religioso. E pronto. Bem, peço desculpa à Nossa Senhora, mas não. E a quem for crente, não levem a mal. Sim. Eu atenção, eu adoro o feriadinho de 15 de agosto, meus amigos. Eu normalmente até organizo as minhas férias para ou começarem naquele dia, portanto não perder esse dia, ou terminarem a 14 e depois 15 é feriado. Amigo, eu adoro 15 de agosto. Não sabia que era da Assunção da Nossa Senhora. Bem, malta, voltaremos então para a semana, segunda-feira, e uma ótima fase final. Foi uma ótima fase regular da NBA. Tenham uma ótima fase final da fase regular da NBA. Um grande abraço, conseguirem fundar 3. Mandem-nos o vídeo.